Hoje é o último domingo da série de Juízes, então hoje acaba essa pancadaria que a série de Juízes traz para a nossa vida. Como nós temos falado já desde o começo dessa série, o livro de Juízes é um dos livros mais escandalosos da Bíblia, em que o pecado do povo é completamente escancarado nas suas maiores vertentes e possibilidades. Hoje, nós vamos ver uma história que não é uma história tão conhecida como a história de Gideão, como a história de Sansão, ou qualquer coisa, ou qualquer personagem assim. Mas a história de hoje é uma das poucas histórias que revelam tanto o espírito do livro de... poucas histórias, de todas do livro de Juízes, vão revelar tanto do espírito por trás do livro de Juízes, como essa que a gente vai ver hoje. A história de hoje tem uma série de detalhes que você começa a olhar e você diz assim, mas será mesmo que é possível que alguém que se diz povo de Deus possa fazer algo assim? Será que é possível mesmo chegar a um tipo de banalização e relativização tão grande, tão forte da verdade? Será que é possível mesmo viver esse relativismo de uma maneira tão absurda que tudo, absolutamente tudo, vire uma grande bagunça? A história de hoje vai dar uma resposta, infelizmente, positiva para essas questões. A história de hoje poderia muito bem ter sido escrita e vivida, sei lá, ontem, hoje ou amanhã. É um tipo de história que, se nós lêssemos nos jornais, se nós olhássemos em algum site, algum portal da internet, a gente diria, sim, mas a nossa época é assim. No entanto, lembre-se, nós estamos diante de uma história escrita e vivida há mais ou menos 3.300 anos, corroborando aquilo que a gente já tem falado várias vezes aqui nessa série de Juízes. Pecado e suas vertentes é algo mais velho do que andar para frente. A nossa sociedade tem o costume de ficar arrotando orgulho do pecado, do tipo, hoje nós somos mais libertos de alguns aspectos morais e qualquer coisa parecida, nos libertando das amarras que nos prendem. E a gente fica fazendo a mesma coisa que o pessoal fazia há 3, 4, 5 mil anos. A Bíblia diz, não há absolutamente nada novo debaixo do céu, não há absolutamente nada que alguém possa fazer que Deus olhe e fale, poxa, nós não imaginávamos que esses seres lindos, maravilhosos e fofinhos fossem capazes de uma atrocidade dessa, mas somos, fazemos, realizamos, e a gente vai para a história de hoje, que está no livro de Juízes, capítulo 17 e capítulo 18, tá ok? 2 capítulos, quase mais para o final do livro de Juízes. Nós vamos ver hoje a história de um homem chamado Mica e a forma como ele instituiu a sua própria, uma religião para si mesmo, ok? Vamos lá para o texto, tem muita coisa boa para a gente... Não, na verdade não tem muita coisa boa, eu acho. Tem muita coisa para a gente ver. Eu acho que Deus pode transformar essas coisas em coisas boas no nosso coração, se a gente olhar para isso e falar assim, bom, eu já sei como não proceder e o que não fazer. Mas vamos para o texto. Havia um homem chamado Mica. Ele morava nos montes de Efraim. E uma certa vez, ele disse à sua mãe, então ele tem lá a conversa, ele está batendo um papo com a mãe dele. Já começa com uma relação familiar, aquela coisa, uma casa no campo, diante dos montes, dos montes de Efraim. E ele diz o que para a mãe dele? Olha só como já começa interessante a história do cara aí. Mãe, sabe aqueles 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi que a senhora pronunciou uma maldição? Por quê? A mulher lá tinha 13 quilos de prata. A mulher estava bem de vida, estava aí nas suas reservas, ela tinha lá 13 quilos de prata e roubaram. E ela não sabia quem tinha roubado. Então o que ela fez? Ela pronunciou uma maldição do tipo, quem pegou isso aqui vai morrer, quem pegou isso daqui a partir de agora, sei lá, vai... Agora falar qualquer coisa do tipo, pode chatear alguém. Quem pegou isso aqui vai torcer pro Palmeiras, alguma coisa assim, alguma coisa para pesar no coração mesmo, alguma coisa ali que a pessoa falou, daqui a pessoa não... Foi boa essa, produção, essa aí foi boa. Essa piada, que toda vez que eu conto uma coisa aqui, a produção fala, não, vamos cortar isso. Hoje, ok, muito obrigado. Foi a melhor da série? Disparado, muito obrigado. Vamos lá. Então ele falou, mãe, eu vi que a senhora pronunciou uma maldição aí.
E aí a mãe falou, realmente, desgraçado que pegou isso daqui vai morrer lentamente, aquela morte vai demorar 10 anos, vai começar a ficar doente pela unha do dedinho do pé, e aquilo vai começar a tomar conta dele, quando chegar a cabeça ele explode e morre. Aí ele diz para ela assim, na verdade a prata está comigo, fui eu que peguei. Agora imagine você, mãe, agora quero apelar às mães que estão aqui nesse local. O que uma mãe deveria fazer nesse exato momento? E faz o que agora? Imagine, e a maldição naquela época, o negócio ali era zica. E eu tenho para mim o seguinte, maldição de mãe, olha, porque a mãe tem umas coisas que você tem que tomar cuidado. A mãe fala assim, tá 60 graus lá fora, 60 graus e não tem uma nuvem no céu. 60 graus. 3 sóis, um nascendo, um se pondo e uma aqui em cima. Aí, você vai sair de casa, o que a mãe fala? Leva uma blusa. Fala, mãe, vou levar a blusa. Não vou levar a blusa, leva o guarda-chuva. Leva uma blusa e um guarda-chuva. Temos lá vendo só, fique vendo, ó. Já tá E as mães que já estão falando aqui, tá certo? Tem que falar isso mesmo. Já estão aqui, tem 3 sóis, 60 graus, nenhuma nuvem, tem que levar um guarda-chuva, tem que levar uma blusa. E aí, o que você fala? Não, mãe, eu acabei de ver aqui no clima-tempo que só vai chover daqui 6 meses. A mãe fala, não, mas leva para garantir. Você não leva. Meia hora depois, começa a nevar. Neva, do nada, 2 sóis explodem, explode aqueles que o terceiro se põe, vem uma nuvem, que você não sabe, vem da Groenlândia a nuvem, foi desviado pelo El Niño num movimento absurdo, e aí quando você chega em casa, tá menos 15. E você chega em casa naquele silêncio absurdo para que ninguém ouça. Quando você abre a porta, assim, você só escuta, eu não avisei. Você fala, meu Deus, por quê? Porque o que você fez? Você não levou. Aí você está encharcado e, para sua sorte, a sua mãe estava orando, falando assim, esse menino vai ter febre. E amanhã eu que vou cuidar dele. Você já, no meio da madrugada, você já sente uma rouquidão. Aí você pensa, Senhor, não, qualquer coisa menos isso. Quando você acorda, você já sente aquele cheiro de alho queimando no ar. Porque o que a sua mãe fez para você? Chá de alho. Porque ela sabe que é bom? Não, porque ela sabe que você odeia. E mesmo que você não precise, ela vai obrigar, e ela vai deixar o quê? Pedacinhos de alho para você mastigar. E depois que passar o gosto, ela fala assim, depois para melhorar, você vai mastigar gengibre. Porque essa mistura na boca é praticamente o quê? O inferno materializando nas suas papilas gustativas. Então nós estamos diante de um texto, voltando aqui a Mica, que ele pensou, a maldição de mãe é aquela coisa mais que pega que não tem jeito. E se você é mãe, o que você fala numa hora dessa? Você amaldiçoou, porque você não sabia quem tinha pego a sua prata, você amaldiçoou, e agora o seu filho diz, então, mas é que fui eu que peguei a prata aí. Disse a mãe, o Senhor abençoe, meu filho. O que pra gente pode parecer uma coisa assim do tipo, não, a mãe está só tirando uma maldição. Não, nós estamos diante de alguém que está sendo ensinado que qualquer tipo de relação com o divino pode ser mudado de acordo com a conveniência. Então, como eu não sabia quem estava envolvido, eu amaldiçoei. Agora eu sei quem está envolvido, e como quem está envolvido não interessa para mim que seja amaldiçoado, então eu vou abençoar. Mas está no imaginário desse pessoal que, veja, eu lancei uma maldição e agora eu estou lançando uma bênção. Por trás disso, em tese, você teria um Deus que está esperando a ordem, a determinação de um ser humano para fazer alguma coisa. Do tipo, Deus estava preparando a maldição para lançar sobre aquele homem chamado Mica, mas aí a mãe falou, Deus abençoe, e Deus falou, agora não pode mais amaldiçoar, agora a gente tem que abençoar, porque agora quem tinha lançado a maldição, lançou a bênção. O texto é escrito para mostrar que nós estamos diante de uma situação em que as pessoas estão vivendo de uma tal forma que Deus passa a ser um detalhe que elas usam de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer e de acordo com o gosto do dia. Então, se hoje eu quero amaldiçoar, eu amaldiçoo.
Mas se eu quero trocar aquela maldição por uma bênção, porque por algum motivo eu tive vontade, ou eu achei que deveria fazer isso, então eu vou fazer também. E Deus? Deus vai fazer o que eu disser que ele tem que fazer. Deus passa a ser apenas um grande servo celestial das minhas vontades humanas. Então, se eu oro, Deus tem que responder a minha oração. E não tem apenas que responder a minha oração. Ele tem que responder a minha oração do jeito que eu quero que ele responda a minha oração e tem que fazer as coisas do jeito que eu quero que ele faça. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter uma crise no nosso relacionamento. E se é algo que Deus não quer, é uma crise no nosso relacionamento. Porque imagine Deus sem nós. O que seria de Deus sem nós? O que seria do céu sem nós? É esse tipo de pensamento completamente pecaminoso que está tomando conta do povo de Deus nessa época da história. E aí então a mãe diz: o Senhor lhe abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata para a mãe, então Deus abençoe, eu vou devolver aqui, a senhora pegue a prata de volta e vamos lá. Ela disse, aí para resolver a história, o que ela faz? Ela pega uma coisa pecaminosa, coloca evangélico na frente para dar legitimidade ao pecado. Olha o que ela fez. Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e devolva a você. Eu não sei se você notou, mas você notou que as coisas aqui não estão encaixando? Ela está dizendo assim, ó, eu vou pegar a minha prata e vou dar para você. Para você fazer o quê? A prata vai ser consagrada ao Senhor. Mas consagrando a prata ao Senhor, você vai fazer o quê? Um ídolo. Mas o que Deus tinha dito claramente na Bíblia, várias vezes, que ele não queria que o povo dele fizesse? Nenhum tipo de imagem de escultura para ser adorada. Essa era uma recomendação. Muito provavelmente aqui no texto, ele não está fazendo um ídolo de Baal ou de algum daqueles deuses. Não, ele está fazendo um ídolo que é uma representação do próprio Deus. Mas a própria lei de Deus dizia que o ser humano, nenhum ser humano podia fazer nenhuma representação de Deus. Essa era uma proibição muito clara em Israel. Eles não podiam fazer nenhum tipo de artefato que fosse venerado como ídolo. Tanto é que os altares onde eles adoravam a Deus, Deus tinha dito, vocês vão fazer o seguinte, pega um monte de pedras, vocês nem vão trabalhar essas pedras não trabalhadas, coloquem uma em cima da outra, e é ali que vocês vão fazer o sacrifício de vocês, para que vocês não sejam tentados a adorar um desenho que vocês porventura vão fazer na pedra. Aí essa mulher diz, não, então, nós vamos pegar essa prata, e como é que nós vamos fazer para tirar esse peso de nós? Nós vamos consagrar essa prata a Deus. E aí o que você faz? Faz um ídolo com ela. Peraí, como assim? Você está consagrando a Deus algo de uma forma que Deus disse que aquilo não deveria ser consagrado. E é exatamente assim que eles estão fazendo. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que fez dele a imagem e o ídolo. E esses foram postos onde? Na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Pergunta, alguém do povo de Israel podia possuir um santuário particular? Não podia. E fez um manto sacerdotal. Ele podia fazer um manto sacerdotal? Não podia. E alguns ídolos da família. Isso aqui não precisa nem perguntar se podia fazer. E pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. E você precisa lembrar que Deus tinha estabelecido em Israel que só podia ser sacerdote quem fosse de uma determinada tribo e de uma determinada linhagem. O filho dele podia ser sacerdote? Não podia. Qual era a vantagem para um homem como esse de ter o filho como sacerdote? Ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse ia ser legitimado, porque o filho ia brigar com ele. O sacerdote briga com ele, diz que ele está em pecado, o que ele faz? Manda o sacerdote para fora de casa. E o sacerdote fica sem casa para morar. Então veja que Mica está construindo a coisa de uma tal forma que ele vai ter controle do culto, controle de Deus, controle da espiritualidade, e tudo vai começar a acontecer do jeito que ele quer,
do jeito que ele gosta, no horário que ele estabeleceu e da forma como vai agradar o coração dele. Por isso que o texto vai dizer agora, no meio dessa história, porque a história é tão surreal, e alguém do povo de Israel lendo isso vai achar isso tão absurdo, que ele coloca no meio dessa história, de novo, o tema do livro, dizendo assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Esse texto está aqui, essa parte final está aqui, porque o cara está dizendo para mim e para você: você notou o que acontece quando cada um faz o que acha que é certo? Acontece esse tipo de coisa. Nós estamos olhando para um acontecimento e você diz: mas gente, mas está tudo errado aí. Está tudo errado. Não tem uma coisa nesse texto que você olha e fala assim: não, mas aqui eles acertaram. Não tem. Eles estão fazendo tudo errado. E pior, para dar legitimidade ao que eles estão fazendo tudo isso em nome de quem? Em nome de Deus. Porque veja, ele estabeleceu um santuário. Se alguém chegasse para ele e falasse assim: cara, você está louco? Não, eu estou estabelecendo um santuário, eu estou adorando a Deus fazendo isso que eu estou fazendo. Cara, você está louco? Não, eu estou fazendo... Veja, eu peguei toda a riqueza e fiz um manto, uma estola sacerdotal. Eu estabeleci alguém como sacerdote. Ora, um sacerdote não é uma coisa boa? Só que Mica é o tipo do cara que não sabe que a coisa em si não tem a capacidade de ser boa se você está usando aquilo contrário aos preceitos que Deus estabeleceu. E isso aplicado em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área. Isso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com a nossa família. Isso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas do nosso trabalho. Isso tem a ver com a forma como nós trabalhamos. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão vivendo de uma tal forma que elas pensam assim: não importa o que eu faço, se no final eu der um pouquinho de espiritualidade, um pingo de espiritualidade, uma desculpa esfarrapada por aquilo que eu estou fazendo, eu vou dar legitimidade para aquilo. E às vezes eu digo para as pessoas assim: você faz o seguinte, pegue tudo que você fez no dia, tudo. Separa um dia, um momento do seu fim do dia, se você vai terminar o seu dia às 3 da manhã, lá pelas 3 da manhã, se vai terminar às 9, lá pelas 9, aí você faz assim, ó. Você pega tudo que você fez no dia, tudo, faz uma caixa simbólica, faz de conta que Jesus está sentado do seu lado, na sala da sua casa, e fala assim: Jesus, eu vou apresentar agora para o Senhor tudo que eu fiz durante o dia, vem cá ver. E apresenta tudo para Ele. Pega tudo que você fez para fazer money e apresenta para Ele falando assim: Jesus, olha, veja o que eu fiz hoje para ganhar dinheiro. E Jesus, sabe por que eu estou mostrando isso para o Senhor? Porque eu queria dizer que isso é teu. Tó. Mas tem que ser tudo? Se você não quiser ser Mica, tem. Porque Mica é o cara que ele acha que colocando um pouco de Deus na história, ele legitima as suas maiores atrocidades. Mas isso é um dos pecados mais absurdos do ser humano em toda a história. Tentar dar por si mesmo uma legitimidade que Deus não está dando. Imagine a gente aqui, por exemplo, num momento como esse. Nós estamos aqui em culto. Na nossa cultura, muita gente, e eu espero que você não passe por isso, mas muita gente participa de um culto tentando dar legitimidade a tudo o que aconteceu antes ou a tudo que vai acontecer depois. Como se eu chegasse para Deus e falasse assim: Deus, o Senhor sabe que na segunda-feira eu vou pegar todos esses princípios e as favas, mas o Senhor lembra que eu fui para o culto, né? Porque se o Senhor pensar bem, eu fui para o culto. E no culto eu peguei lá a minha bênção. E a gente acha que Deus, e desculpa dizer isso com essas palavras, o pessoal que nos ama aí na internet, desculpa dizer isso com essas palavras, a gente começa a achar que Deus é um grande idiota, que olha para isso e fala assim: ah não, realmente, você participou do culto, eu até, olha, a gente ia aqui lançar uma maldição, hein? Mas a hora que você falou que participou do culto, a gente aqui, olha, vai...
Quantas das coisas que nós fazemos diariamente, todos os dias, nós podemos chegar para Jesus e dizer: ó, esse é o que eu fiz para o Senhor. Reconhecendo que absolutamente tudo vem dele, tudo é por causa dele e tudo é para a glória dele. Mica é o tipo de cara que ele nunca vai conseguir fazer isso. Ele quer uma religião só para ele, do gosto dele, sem ter que absolutamente depender de nada. Está tudo em família. Só que ele faz tudo exatamente do jeito que Deus tinha dito que não deveria ser. Não é porque a gente coloca evangélico na frente, porque participa de um culto, ou faz uma oração no final do dia, que a gente zerou a conta. Porque às vezes participar do culto, fazer uma oração no final do dia e colocar o nome evangélico na frente, vai ser justamente a nossa desgraça e a nossa condenação diante das atrocidades e egoísmos e hipocrisias reinantes numa postura como alguém como Mica. Só que, claro, aí você pensa assim, bom, mas agora vem a redenção. Não, vai piorar. Um jovem levita, o que é um levita? O levita é o cara autorizado por Deus para fazer o culto. Tinha uma tribo em Israel chamada tribo de Levi. Se você nascesse da tribo de Levi, você era um levita. E o levita cuidava do culto. Se você tem um linguajar evangélico, você já deve ter ouvido falar que os músicos são levitas. Os levitas cuidavam da música. Mas os levitas também lavavam o banheiro, limpavam todo o templo todo, tinha que polir, porque era tudo feito de ouro, tinha que estar tudo polidinho. Então o pessoal hoje quer a parte boa do levitismo. E não quer a parte mais do serviço aí. Mas era uma tribo separada, que Deus tinha dito assim, essa tribo, a única coisa que eles vão fazer é trabalhar com relação ao culto e ao templo. Eles não vão fazer mais nada. Inclusive, essa tribo não tinha direito à herança. Eles tinham que ser sustentados pelo povo, com o pagamento dos dízimos e das ofertas. E Deus disse assim, por que vocês vão ajudar essa tribo? Porque todas as tribos tinham direito a uma herança. Os levitas não tinham. Porque Deus tinha dito assim, eu sou a herança deles. Eles vão viver felizes e satisfeitos pelo fato de poderem servir integralmente a mim. Mas isso também não vai poder ser um peso imposto pela sociedade a eles. Para que eles possam fazer isso, vocês vão abençoá-los com os dízimos, com as ofertas. Então o levita funcionava mais ou menos assim. Um povo separado para servir no templo ou no tabernáculo, com seus turnos ou de tempo integral, depende muito da forma como você era escalado para fazer. E alguém que dependia disso para comer, para beber, para se vestir, por aí vai. Havia então um jovem levita lá de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um outro lugar para morar. E quando o texto diz isso, o texto está enfiando uma faca no coração da espiritualidade de Israel, dizendo assim, lembra que eu falei que vocês deviam cuidar de um levita? Vocês não cuidaram. De uma tal forma que o levita teve que fazer o quê? Ele teve que sair da cidade e ir para uma outra cidade para conseguir sustento. Porque ele não estava sendo sustentado como deveria ser sustentado naquela época. Lógico. Por que um levita não estava sendo sustentado? Porque como é que as pessoas estavam vivendo a espiritualidade? Cada um estava fazendo um Deus, um santuário e um culto para si mesmo. Então eu faço como Mica. Eu estabeleço o meu sacerdote, eu estabeleço o meu Deus e eu estabeleço o meu culto. Então aquilo que Deus estabeleceu e as pessoas que Deus estabeleceu para isso, que morram. Em sua viagem, esse cara sai de onde ele estava, ele chega exatamente onde? Lá na casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Eu sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Eu estou procurando um lugar para morar. Fica comigo, disse Mica. Seja meu pai e sacerdote. Aí ele já está, coitado do filho, que o filho já rodou aqui. Por quê? Porque agora já tem alguém mais gabaritado. Apareceu alguém com pedigree a ler, apareceu alguém com uma pós-graduação em levitismo, apareceu alguém que entende do riscado, é um poliglota. Aí ele olha para o filho está só começando, ele vê um levita bom ali, levita de categoria, ele fala, esse menino que vai agora.
E eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou o seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Cara, como assim? Olha essa última frase. É basicamente Mica dizendo: agora eu tenho Deus dentro da minha propriedade. E se eu tenho Deus dentro da minha propriedade, Ele vai se moldar ao meu terreno. Eu tenho um sacerdote dentro de casa. Eu trouxe o culto para dentro do meu terreno. Eu trouxe Deus para dentro dos meus limites. Agora, Deus vai se moldar ao que eu estabeleci. Eu tenho um sacerdote só para mim. Esse é um tipo de espiritualidade que acredita, por exemplo, na sorte, que acredita nas mandingas. Esse é o tipo de espiritualidade que acredita em sal grosso. Esse é o tipo de espiritualidade que acredita em algumas coisas ungidas, mesmo que a Bíblia diga que essas coisas em si não têm poder nenhum. Mas uma das coisas mais absurdas da espiritualidade é quando nós tentamos tomar tanto poder de Deus para nós, que nós colocamos o poder de Deus nas pequenas coisas que nós podemos manipular. Por exemplo, quando a gente fala do sal grosso. Imagine se o poder estivesse realmente num punhado de sal grosso. Naquele exato momento eu pego aquele punhado de sal grosso, eu tenho aquilo em minhas mãos e eu jogo aonde eu quero, a quantidade que eu quero e no momento que eu quero. E aí Deus passa a ser obrigado a trabalhar da forma como eu estou estipulando e jogando Deus nos cantos da minha casa. Imagine que coisa louca é você viver um tipo de espiritualidade que simplesmente acredita que as coisas funcionam assim. E veja que interessante, isso é coisa do nosso tempo? Não, é coisa de 3.300 anos. Porque Deus sabe que o ser humano tem a tendência de tentar controlá-lo. Por quê? Porque essa é uma tendência que vem desde o pecado original de Adão e Eva. Qual foi a tentação que o inimigo colocou contra o primeiro casal da Bíblia? Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como deuses. E sabe qual é a coisa mais legal de ser como Deus? Porque se eu sou como Deus, eu não preciso de Deus. E não precisando de Deus, eu posso viver do meu jeito. Eu posso fazer as coisas que eu quero. Eu posso, inclusive, dizer que eu vou cultuar a Deus do jeito que eu quero cultuar a Deus, porque nós somos iguais. Eu posso dizer para Deus, Deus, do jeito que o Senhor fez, eu não vou fazer. Mas eu tenho um jeito alternativo para apresentar para o Senhor. E como nós somos iguais, sabe o que sobra para o Senhor? Sobra para o Senhor aceitar o meu jeito, porque nós somos parça. Uma das coisas interessantes da graça é que sim, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos queridos pelo nosso Pai. Mas nós ainda somos filhos. Isso é importante. Porque se nós perdemos essa visão, nós vamos começar a tratar Deus como e talvez isso tenha muito a ver com a forma como nós perdemos a questão da paternidade e da maternidade. Às vezes eu ouço gente dizendo assim, não, porque, sabe, eu sou um amigão do meu filho. Se você é um amigão do seu filho, eu quero dizer uma coisa para você. É questão de tempo. Você vai ter sérios problemas. Ai, eu quero ser a melhor amiga da minha filha. Você terá sérios problemas. Porque aí alguém diz assim, mas você é contra ser amigo? Eu sou. Dos minhas filhas? Sou. Eu sou pai delas. Eu sou muito mais do que um amigo. Eu sou pai. Porque um amigo não tem autoridade sobre a vida das minhas filhas. Eu tenho. Eu sei que dizer isso numa época como essa, para todo mundo aí. O negativar é desse lado. Só para o pessoal já ficar mais tranquilo, ficar mais à vontade. Só já fica aí. Ai, mas olha, você está dizendo que você manda nos seus filhos? É. Sim.
Porque a gente vive essa geração, o pessoal não pode ir com filho. Ai, como é que... O pessoal às vezes fala assim, como é que você consegue fazer seu filho dormir cedo? É porque eu mando. Porque eu coloco na cama e falo, se sair daí o bicho pega. E você já experimentou deitar numa cama? Você deita numa cama, é questão de tempo, o sono vem. Aí se chorar, melhor ainda, o sono vem mais rápido. Porque não tem nada que dê tanto sono na gente quanto chorar. Lembra quando a gente chorava, algum tipo, quando conhecia uma desilusão, você deitava, chorava, eu não passei por isso, sempre. Mas se dorme, que é uma beleza. Ai, pastor, eu não posso com meu filho. Valeu, Champs. Temos orgulho da sua incapacidade como ser humano. Porque o grande problema da gente não poder com os filhos é que nós temos tanta insegurança, porque a nossa segurança não está em Deus, que nós dependemos do amor dos nossos filhos para tentar afirmar quem nós somos. E a gente não consegue resistir a uma frase do tipo, eu não amo você. Tem pai e mãe que pensam em largar tudo quando o filho diz, eu não amo você. E minha filha já falou isso para mim, eu não amo você. Oi, que beleza. Já falei isso pro meu pai também. Falei isso pra minha mãe. Falei isso pra tanta gente. Falei isso até pra Deus. Ah, se o senhor não responder a oração, eu não amo mais o senhor. Imagine Deus. Deus, a pressão 18/14, chamando os anjos e pedindo um uísque. Tipo, imagine Deus. O que foi, Senhor? Ele falou que não vai me amar. Ah, que absurdo. O pessoal fazendo massagem cardíaca. Alguém, chama alguém. O que é isso? Deus não tem essa crise porque Deus não tem problema de aceitação. Ele sabe quem ele é. E aí a gente tem essas crises. E como a gente precisa da aceitação dos nossos filhos, para ter um tipo de aceitação que a gente deveria ter só em Deus, fica colocando na costa do menino da menina um peso que depois só sara com 60 vidas de terapia. E aí, a gente transfere isso para Deus. Nós não temos autoridade de fazer com qualquer coisa sobre Deus aquilo que nós queremos. Porque mesmo sendo filhos amados e filhas amadas de Deus, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo Deus, e nós continuamos a ser servos e servas dEle. O amor, e o mais alto amor, e o mais infinito amor, não exclui nem um só minuto a questão da justiça, a questão da autoridade, e cada um saber o seu lugar no relacionamento com Deus. Grandes homens e mulheres de Deus com um profundo relacionamento com Deus na história, quando estavam com Deus face a face, o que eles faziam? Eles se prostravam aterrorizados e diziam assim, eu vou morrer porque eu vi Deus. Eles sabiam quem Deus era. Eles conheciam a Deus. Mas isso não fazia com que fosse arrancado do coração deles um profundo temor e respeito por Deus e pela sua palavra. Mica é o tipo de gente que não tem isso. Ele faz um monte de besteira e depois no final do dia coloca Deus dizendo assim, mas eu estou fazendo isso para Deus. Seria como se os nossos filhos matassem alguém, fossem para a cadeia e depois dissessem assim, não, mas eu estou fazendo isso para o meu pai. E agora o meu pai que venha para a cadeia me visitar e seja feliz. Você está louco? Ele vai continuar sendo seu pai. Mas se ele for um bom pai, ele vai dizer o que você fez está errado. E vai lutar para que você pague o preço do erro que cometeu. Aí o tempo passa, tem uns caras lá que eles vão fazer uma invasão numa terra lá. Um pessoal de uma tribo de Dan. E eles ficam sabendo que tem um levita sobrando ali, que está na casa do tal de Mica. Aí eles pensam assim, a gente vai invadir lá a cidade. A gente precisava que Deus abençoasse nós aí. Aí o que eles pensam? Vamos sequestrar o sacerdote. Então passa um tempo, você vai lá para o capítulo 18 de Juízes, e está escrito assim. Então eles, esse pessoal aí que
ia lá invadir uma cidade, estava indo para a guerra. Cerca de 600 homens armados se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Eles ficaram sabendo que na casa de Mica tinha umas adoração mágica, uns poder que estavam ali, as coisas loucas acontecendo. E aí eles pensam, pô, a gente precisa levar esse cara para a guerra, porque um pouco de proteção para matar os outros não é mal, não faz mal para ninguém. Aí então o texto continua. Os cinco homens, porque eles tinham ido vasculhar lá a cidade. Os 5 homens que haviam espionado a terra, deixa eu ver se está aqui, ali. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, o que vocês estão fazendo? Então eles responderam, silêncio, não diga nada. Vem conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? Aí o sacerdote pensou, uai, eu estava perdido na vida, indo de uma cidade para outra. Mica me deu aqui uma casa. Sou sacerdote aqui. Um grupinho aqui de pessoas, umas 20 pessoas. Agora vem um grupo de 600. Pessoal armado. Tá querendo... O que ele pensou? Isso aqui é um upgrade. É um upgrade. Olha que oportunidade que Deus está dando para ele. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes você está trabalhando, você está lá trabalhando, você está lá, mas você tem lá o seu salário, que dá o quê? Dá para você fazer quase nada. Dá para comer, beber, se vestir. Mas não dá para ir para Dubai, por exemplo. Não dá para ir para Dubai, não dá nem para sonhar ir para Dubai. E aí, às vezes, aparece na porta uns 600 caras armados aí da tribo de Dan. Você fala, isso aqui dá status. Você andar com esses caras aqui dá status. Aí os caras aparecem e falam assim, a gente tá indo matar uns caras aí. Por que você não vai com nós? Porque se indo com nós, Deus está com nós. Aí você fala, se não fosse de Deus, não aparecia oportunidade. Porque, claro, toda oportunidade para ganhar mais, ter mais status, só pode ser de Deus. Ora, bolas. Não é verdade? Você está ganhando, sei lá, 1.000, aparece uma oportunidade para ganhar 3. O que você tem que fazer? Você tem que agarrar a oportunidade. Ah, mas vou ter que abrir mão disso. Gente, é só fingir que Deus não sabe. Finge que Deus não sabe, toca o barco e vida que segue. Porque você vai abrir mão de uma oportunidade dessa? Então o sacerdote fez o quê? Ele se alegrou. Apanhou o manto sacerdotal, que era dele. Lembra, o manto sacerdotal não era dele. Era de quem? Era de Mica, com a prata roubada da mãe. Olha o rolo. Você note como está tudo errado nessa história. O cara está roubando um manto sacerdotal que foi feito sem autorização de uma prata que tinha sido roubada, amaldiçoada e depois abençoada. Os ídolos da família, que também não era para estar lá, e a imagem esculpida, e se juntou à tropa, pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Eu acho que o cara pensa assim, quer saber? Já que eu estou fazendo algo errado, eu vou caprichar. É o tipo de pensamento assim, olha, tá no inferno, abraço capeta. Já ouviram falar isso? Não precisa cortar essa daí, tá, né? É um novo way of life aí da... Tá no inferno, abraço capeta. A Bíblia não diz que nós somos pecadores? Então capricha. Você não tem como escapar de pecar. Depois o que você faz? Faz uma oração. Faz uma oração que Deus esquece tudo e vida que segue. E esse cara está fazendo exatamente isso. Já que você vai fazer algo ruim, então faz algo errado de um jeito mais elaborado e mais lucrativo. Porque já que vai dar desgraça, pelo menos que dê desgraça com lucro.
Já que você vai envergonhar o nome de Deus, envergonha de uma tal forma que o pessoal olha e fala assim, mas esse caprichou mesmo. Esse é o rei do envergonhamento aí alheio que eu vou te dizer. Não seja aquele tipo de pecador meia boca que fica fazendo aqueles pecadinhos que ninguém conta. Não, capricha. Capricha. Se mostra, menino. Só que tem um Mica, coitado. Eu não posso esquecer que tem um Mica aqui. Porque o Mica não está sabendo. Quando já estava a uma certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Porque tipo assim, mas o que está acontecendo aqui? Estão roubando as coisas, mas vamos ver o que vai aqui. Vamos atrás para ver isso daí. Como vinham gritando atrás deles, esses se voltaram e perguntaram a Mica, qual é o seu problema? Por que você convocou os homens para lutar? Porque Mica, você vê, Mica é um cara que ele não tem coragem de fazer o certo, mas quando é para lutar pelo que é errado, ele junta a galera. Aqui eu pensei comigo. É aquele momento da mensagem que você fala assim, falo ou não falo? Aí eu pensei, eu vou falar, porque eu nem coloco no esboço. Não tá aqui no esboço, essa parte. Mas aí quando chega aqui, eu penso assim, eu vou falar. Mas eu vou falar. Mica é o tipo do cara que ele não consegue juntar 2, 3 para orar e fazer um discipulado. Mas juntar 2, 3 para fazer besteira e para se desviar, esse cara é craque. Esse cara é um demônio. E eu, como pastor, estou cansado de ver gente que você fala assim, pô, abençoa a vida de alguém. Eu não sei. Aí não tem preparo. Aí quando é para pecar, o cara tem pós-doutorado. É uma desgraça isso. É uma das coisas mais angustiantes. Quem é pastor que está assistindo sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você não consegue mobilizar a galera nem para orar. E não é fazer reunião de oração, é para orar mesmo. Só ora aí na sua casa. Aí, esqueci. Mas manda umas porcaria no WhatsApp, umas fotos indecentes para você ver. Compartilha até com a irmã que está no mosteiro. Os grupos de WhatsApp aí que eu vou te dizer, viu? As angústias. Tem grupo de WhatsApp que devia mudar o nome para demônio 1, demônio 2, demônio 3. O pessoal fala assim, eu não falo muito de Jesus porque eu não gosto de incomodar. Quem não gosta de incomodar, eu vejo você brigando na rede social a semana inteira. Você incomoda todo mundo. Você já é chato. É que você tem as paixões erradas. Você só é apaixonado pela coisa errada. Só isso. O problema não é que eu não sei falar. Não, é que você só sabe falar besteira. Só treinar a falar as coisas certas. Só isso. Pronto. Eu vou arrepender disso depois? Vou. Mas só lá para as 10h30. Aí já foi também. É o que é. Às vezes o pessoal fala assim, mas o pessoal não fica bravo com você quando você fala isso. Olha, se você está nessa condição, eu espero que você tenha a vontade de me matar. Eu espero mesmo, você tenha pelo menos esse brio. É o mínimo que a gente espera de você. Aí o que você faz com essa vontade de me matar? Você se converte, ouve a voz do Espírito, produz algo bom e vai viver para Deus. Pronto. Bom, onde que a gente parou aqui? Por que você convocou os homens para lutar? Ele respondeu. Olha a resposta do cara. Vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Essa frase é absolutamente triste. É um cara do povo de Deus dizendo que como levaram os seus ídolos embora, não sobrou nada.
Tem algumas frases que são tão clichês que acabam sendo jogadas sem a profundidade devida, porque acaba virando clichê. Mas a gente aprende na espiritualidade que Jesus é tudo que a gente tem. Que significa dizer que podem levar tudo embora. Se nós temos Jesus, sobrou tudo. Um dos hinos mais famosos da história da Reforma Protestante é Castelo Forte. E numa das estrofes, o autor diz assim: se nós temos que perder família, bens, poder, se tudo acabar e a morte chegar, com ele nós reinaremos. Então nós não perdemos absolutamente nada. Só que gente como Mica, como não tem em Cristo tudo, precisa ter tudo naquilo que é nada. E quem tem tudo naquilo que é nada, nunca vai ter absolutamente qualquer coisa. E para quem vai viver confiando nessas coisas que não são, o que sobra é desilusão, vazio e desesperança. Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo que pudesse ajudar. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Basicamente o texto está dizendo, eles nunca deixaram de pecar e nunca mais se voltaram para Deus. Mica perdeu tudo? Mica perdeu tudo. Mas a história termina dizendo que todo mundo aqui perdeu tudo. Não sobrou absolutamente nada. Nada. Tem uma coisa interessante nesse texto que você não encontra nele. Em nenhuma parte desse texto você encontra qualquer pessoa dizendo assim: Deus, o que o Senhor acha disso tudo? Você notou que isso não tem no texto? O texto de Juízes e esses 2 capítulos mostram de maneira muito contundente que você pode fazer parte do povo de Deus, ser chamado parte do povo de Deus, viver debaixo de praticamente todas as leis a que o povo de Deus é submetido e viver de uma tal forma em que em nenhum momento da sua vida você diga simplesmente para Deus: Deus, o que o Senhor acha disso tudo? É possível que o simples fato de sermos chamados filhos de Deus soe para nós como uma grande desculpa para não vivermos como filhos de Deus. O livro de Juízes, depois dessa história, parte para o fim. E os últimos capítulos de Juízes vão relatar aquela história terrível que eu contei na primeira mensagem dessa série dos benjamitas, que resolveram abusar de 2 caras, e esses caras entregaram as suas mulheres, e uma delas foi morta depois de ser abusada a noite inteira pelos homens da cidade, depois ela foi picada em 12 pedaços e mandada para o povo de Israel. Se você quer detalhes dessa pitoresca história, você leia os últimos capítulos do livro de Juízes. E ele então termina dizendo: naquela época não havia um rei, não havia uma orientação, não havia uma liderança espiritual. Cada um fazia
o que achava certo, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modo de ver as coisas, cada um tem o seu modo de enxergar a vida, cada um tem a sua perspectiva. Então, claro, a verdade é relativa, porque a minha verdade pode não ser a sua verdade. O que parece ser a X para mim pode ser Y para você. E a gente então, o que a gente faz? Nós paramos e dizemos, Deus, o que é para o Senhor as coisas? Não, nós simplesmente vamos fazendo aquilo que nós achamos correto, continuando caminhando e fazendo a nossa vontade, celebrando a nossa profunda e total liberdade para fazer as coisas do nosso jeito. E aí o texto de Juízes termina. Naquela época não havia direcionamento. Naquela época cada um fazia o que achava correto. E eu não sei quanto a você. Nós estamos terminando agora a série de Juízes. E não sobrou nada. Não sobrou nada. Por isso que, para nós, a Bíblia é um livro que nos ensina a não confiar em nós mesmos. Nós confiamos no mérito de Jesus. Porque se fosse por nós, me diz aí, você não consegue repetir Juízes com uma facilidade enorme? Consegue ou não consegue? Eu consigo de boa. Tem algumas coisas que eu olho aqui e falo, sei fazer isso aqui. Construir uma espiritualidade para mim mesmo de acordo com o que eu quero e não de acordo com a Bíblia quer, consigo fácil. E depois de ter estudado teologia, consigo dar áreas teológicas para o meu pecado ainda. Eu posso usar o estudo da teologia para tentar manipular as coisas de uma tal forma que eu consiga justificar todos os meus pecados e achar que depois estou enganando Deus, vou viver tranquilo. Muitos pastores fazem isso, inclusive ensinam isso domingo após domingo nas suas igrejas. E aí tem gente que fala assim, eu vi o vídeo de tal pastor, beleza. Falar, é. Nossa. Se fosse bíblico, então. É igual quando o pessoal pergunta para mim o que eu acho da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, eu acho maravilhoso. Eu acho mesmo. Teologia da prosperidade, se fosse bíblico, seria espetacular. Quem não quer dar 100 e ganhar 1000? Ué, seria bom? Seria? Olha que bênção que seria. Imagine se a gente falar assim, gente, agora é o seguinte, acabou aqui, beleza, vamos ao que interessa. Você tem 10 reais no bolso? Se você tem 10 reais, põe aqui, amanhã aparece 2.000 na sua conta. Eu já colocava os 10. Você não colocava? Se fosse bíblico? Imagine se tivesse um versículo. Aquele que com 10 reais ofertar, com 2.000 reais ficará. Disse Jesus. Seria uma maravilha isso daí. E ele ia falar em reais mesmo, já pra... Oi? Mas eu não vou falar isso, porque fala essas coisas aí da rolo, porque o pessoal tá muito... Eu tinha 1.500 reais. Depois de 3 anos, 1 milhão. Eu vou falar, Betina, ela tá indo nessas igrejas aí. Se você não sabe quem é Betina, porque você não está assistindo os vídeos no YouTube. A Betina é aquela moça que atrapalha os vídeos no meio para falar que tem 1 milhão de reais lá. Olha, não é esse o ponto. Você acha... Ah. Eu acho que muitos pastores da prosperidade olham para a Betina e falam, amadora. Em muito menos tempo consegui muito mais. Loser. Nós temos essa capacidade. Então o que nós precisamos não é de uma religião que nos ensine a ser melhores. Nós não precisamos disso. Sabe aquela conversa que o pessoal diz assim, eu vou para a igreja porque eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor. Desista. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. O que nós precisamos é de conversão. E conversão significa morrer e nascer de novo. Nós não temos como sermos pessoas melhores. Nós precisamos nascer de novo. É tudo novo de novo. Do começo até o fim. E é por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos.
Nós confiamos em Cristo Jesus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou, venceu a morte. Não há nenhuma outra alternativa. Nós não precisamos melhorar a nossa espiritualidade. Nós precisamos render a nossa vida e dizer: Senhor, somos teus, tudo que nós temos é do Senhor, faz tudo de novo do jeito que o Senhor quiser e como quiser. É isso que nós precisamos. Nós precisamos voltar a confiar em Jesus. Nós precisamos parar de viver a espiritualidade do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é o jeito mais demoníaco de viver a espiritualidade que a gente tem notícia. Nós precisamos voltar a confiar de que o nosso sustentador é Deus. A gente não precisa se vender. Nós precisamos confiar que o Senhor da nossa igreja é Jesus. A gente não precisa de qualquer outro Senhor. Nós não precisamos de qualquer outra pessoa, a não ser Cristo guiando a nossa vida, guiando a nossa espiritualidade. E nós precisamos da ajuda, e da única ajuda possível, que não vem de nenhuma autoajuda, mas vem da palavra de Deus. Que conhece quem nós somos, dilacera a nossa alma, faz de nós pó e nos ressuscita, assim como Cristo ressuscitou naquele domingo de manhã, e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. É disso que nós precisamos. Do contrário, nós vamos viver a enfadonha repetição da história de Juízes todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor faça com que a gente volte para a nossa casa nessa noite com a paz daqueles que são salvos pela graça, não por obras, mas com o incômodo daqueles que são convidados a viver a partir da graça e não das obras. Que o Senhor nos ajude. Deus, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos desafia todos os dias para vivermos para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos que o Senhor cuide de nós. Nós pedimos que o Senhor nos dê a coragem de vivermos de maneira plena e fiel ao Senhor. Não apenas em alguns momentos, mas todos os dias da nossa vida. Senhor, produza em nós, através do teu Espírito, arrependimento e a coragem de mudar aquilo que precisamos mudar para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.